Olha, hoje nós vamos conversar de professor para professor. Hoje a gente está conversando com um professor Chicão, Francisco Oliveira. Ele vai nos contar sobre um projeto que ele tem para pessoas idosas, mas também que é intergeracional. Trabalha com os idosos e trabalha com os netos desses idosos. Antes de falar sobre isso, a gente vai conversar ou vai entender quem é o Chicão. Chicão, é um prazer ter você aqui para conversar sobre esse projeto que você tem e que faz com muito amor. Mas antes de saber esse projeto, quem é o Chicão? Bom dia, né? O tio Flávio agradecendo, né, pelo carinho, pela receptividade. Meu nome é Francisco Raimundo de Oliveira, mas eu sou conhecido mundialmente como professor Chicão, né? Para buscar um marketing, para ficar mais conhecido. Eu tenho 55 anos, né? Sou 27 anos casado com a Cíntia e pai da Bia. Fui pai mais velho, né? Depois, uma outra hora eu conto, né? E a Bia tem 14 anos. Eu sou filho do Célio Raimundo, 85 anos, e da Maria da Penha de Oliveira, 78. Eu sou natural de Lavras, mas eu sou barreirense. Eu vim para o Barreiro, tinha 9 anos, né? Então, a minha esposa mesmo brinca comigo. Não, você não é do sul de Minas, não. Você é do Barreiro. Né? Você é de mais Barreiro do que de Lavras, isso, né? hoje eu me... E o Barreiro cresceu bastante. Bastante. Tá? Não, Barreiro é quase uma outra cidade, né? Já queria até ser. Sim. Tem um amigo muito querido de lá, que é o Thiago Carmona, que é um comediante. E ele nasceu, cresceu lá, fez comédia, ficou famoso. E ele fala que ele ama morar no Barreiro. Sim. E tem aquela coisa de família muito ainda também, né? Tem. Apesar de ter crescido bastante, ainda tem essa característica, né? Sim. Inclusive tem um papelzinho de vocês aqui que fala, né, que era tudo uma grande fazenda, né? Eu acho que isso continua. Antes de formar em História, né, eu trabalhei 7 anos na Mendes Júnior Industrial. Meu pai que arrumou para mim, não gostava, não tinha muito a ver, né? Acho que o pai vai até ficar chateado que eu vou falar, mas ele sabe disso. E aí depois, em 92, eu comecei a trabalhar numa locadora de vídeo. E lá eu comecei, tio Flávio, a acreditar em mim, né, gostar. Né? Eu sempre fui meio progressista, então os filmes sempre me ajudou a ter esse lado humano. Né? E aí eu comecei a namorar minha esposa, e aí a gente, em 98, eu casei em 96, e aí em 98 a minha esposa falou, não dá para você viver como... Né, que eu trabalho na locadora de vídeo, não. Tanto é que nem existe mais, né? Aí eu fui para... Eu me graduei em História, né, em 2001, pela UniBH. Fui, né, muito feliz, uma universidade que eu gosto muito. E aí, a dificuldade que eu tenho é que eu sou designado, né? Então, eu tenho que passar num concurso. Então, todo ano eu estou numa escola diferente. Esse ano... Mas eu estou em Birité desde 2007. Ah, é? Hoje eu já também bem barreiro ibiritense, né? Muito próximo também, né? Próximo. E lá você tem uma fundação chamada Helena Antipoff. Isso. E eu trabalhei em 2007 até 2016, eu era da Lei 100, né? E aí eu fiquei... não existe isso, tanto é que o Supremo tirou, né? Aí eu trabalhei lá, tio Flávio, 2007 a 2016, eu voltei de novo. E aí... Aí eu tenho, assim, hoje eu trabalho em Birité também, na Escola Municipal, e lá na Escola Municipal eu faço um outro projeto que é o Escola Cidadã, que me ensinou demais essa questão aí, né, de sair um pouco do currículo, né, o meu projeto ele sai um pouco, não que não sai, né, porque a gente trabalha com história oral. E aí, o que é o Escola Cidadã? O Escola Cidadã, desculpa, Escola Cidadã, ele é o seguinte, ele... não sei se você já viu falar do Câmara Mirim, que acontece em Brasília, em que os meninos são deputados mirins júnior, né? Mirins. E aí é fantástico. Eu estou indo, se Deus quiser, tudo se Deus quiser, né? Pela 3ª vez, agora dia 17 de outubro. Chegou, né? Daqui um mês quase. A gente está indo para Brasília, a gente sai terça-feira e volta no sábado de manhã. E o que é o Escola Cidadã? É o seguinte... São 3 projetos, né, que são votados, e aí o pessoal bacana lá do Câmara Mirim, do plenarinho, chama plenarinho. E aí eles escolhem, né? E aí, pela primeira vez, um projeto da Escola Cidadã, um menino de outra escola, ele vai defender. Eu até brinco com ele, falei assim, você prepara? Ele vai ser o relator do projeto, né?
E é muito legal. Isso é aluno de quantos anos? Isso é aluno dos 5º ano até o 9º. Nossa, e você tem um parlamento jovem. Muitos vão... Né, então não tem muita noção. Tem os pequenos, tem os jovens. Que legal. Sim. E esse ano eu estou levando 4 alunos, né? 3 meninas e um rapaz. Fantástico, né? Tem uma menina, Verônica, né? Que eu gosto muito dela e ela é bem empoderada. Que bom. Todos, né? E aí você tem esse projeto chamado Chá com os Avós. Sim. Como é que nasceu esse projeto? Tá, é o seguinte, em 2010, a sobrinha da minha esposa, ela estudava numa escola particular, hoje ela é até médica já, né, com 27 anos, e aí a Mariana, ela fez esse trabalho, e eu achei encantado, né? Eu falei, nossa, que trabalho bonito, eu falei assim, nossa, que legal. E aí eu trabalhava à tarde com o 6º ano lá na Sandoval, e era muito difícil, sabe? Não era fácil. E até hoje ainda tem hora que eu dou umas berradas. E aí, o que aconteceu? Esse trabalho, a primeira vez eu fiz em 2010, e aí era o seguinte, valorizava a história oral, né? Que é um tipo de história que eu gosto, e eu, né, igual eu estou falando assim com você que eu sou contratado, então eu tenho que fazer o mestrado. Eu quero trabalhar com essa questão da memória. E aí, o que é o Chá dos Avós? Os meninos fazem, eu dou um roteiro para os meninos, e aí eles têm aquele momento que eles vão e entrevistam os avós. E aí, nesse momento, muitos ficavam assim, nossa, como que era difícil. A minha avó falava que não podia namorar do mesmo jeito que namora hoje. Isso, é por isso que eu fiz um relato do livro, né? Para a gente ver que as histórias casam. Porque tem, né? Eu pergunto, por que a sua avó vem de 10 irmãos, por que 2 faleceram? Aí eles vão entendendo. E eles vão vendo como que era difícil, né? Como é que eram as condições na época. É interessante, né, que isso faz uma aproximação mesmo, porque muitos meninos convivem com os avós, muitas vezes, sim, mas não tem essa história deles, né? Muitas vezes essa história ela fica perdida. E é interessante até que você transforma isso depois em algo físico, impresso. Sim. Você vai transformando essas histórias que são contadas pelos avós para os alunos. Isso fica impresso com você? Sim. Porque isso aí acaba sendo uma referência, quase que o livro da vida daquele avô, né? Daquele avô, daquela avó. Sim. Inclusive, né, em alguns relatos, eu escrevi o seguinte, que no início eram bem simplesinhos. Era uma folha de caderno, né? Aí os outros o negócio foi aproximando. A gente precisa muito do papel da diretora, e a diretora da época, a filha da diretora fez, tio Flávio, e aí parece que aí deu, o negócio foi indo. Então ele foi assim, até para mim ele foi crescendo, e a cópia que eu fiz lá a licença poética que eu fiz da outra professora lá, e aí ele foi ganhando. Né? A gente tem que destacar que ele é da escola pública, né? Era numa escola particular, e a gente precisa de fazer as coisas na escola pública também. Sim. A gente tem que correr atrás. É igual essa escola cidadã, né? A verba vem toda da prefeitura e do Fundeb. Então a gente precisa. A escola pública, a escola em geral, ela está precisando da gente sair da caixinha. E eu não sei se eu te respondi direitinho que então o livro, ele começou simplesinho, e depois ele ganhou, né? Como que eu posso falar? Uma dimensão diferenciada. Ganhou. Mas que livro é esse que você está falando? Esse é um livro de relatos, né? Os meninos, eles fazem entrevista. Sei. E aí digitam. Eu peço para digitar. Eu peço para digitar porque hoje a informática, os meninos têm que ter uma noção de Word, né? E muitos não sabem. Até hoje, às vezes, meninos, né, do ensino técnico não sabem mexer direito. Mexe com um monte de coisa, né? Rede social, mas Word, a ideia é essa também. Aí eles fazem um livro, né, o livro físico, fica bonitinho, tem uns que fica fantástico. Isso demora quanto tempo? Eu dou um prazo de mais de um mês, né? Sei. Aí você me pergunta, é o seguinte, não dá para fazer várias vezes. Quem que são os alunos que eu faço? São que eu estou com 8º e 9º. Sei. Então, agora,
em setembro, foi o 8º e 9º que fizeram. São meninos maiores que às vezes afasta bastante de nós adultos, né? Então eles... É uma fase de afastamento mesmo, né? Tá deixando de ser criança para conhecer a adolescência. Ainda tem aquelas crises da própria adolescência que vem com mudança do corpo, uma certa negação da própria família, né? Sim. E aí, quando você aproxima, muitas vezes esses meninos têm até mais dificuldade de aproximação com os pais do que com os próprios avós. Mas quando você aproxima, você consegue fazer com que ele tenha novas leituras, né? Isso é muito legal, porque ele vai ter a história do avô contada pelo avô, né? Não é contada pelo pai, por exemplo. Né? E você nem acha no chat de pedido, né? Você vai, é isso que eu comento muito com os meninos, né? Isso não tem jeito, não. Só se o avô for famoso, aí você vai conseguir, né? Mas no mais... E como é que você fecha isso? Tem uma festa, tem alguma coisa assim? Como é que é? Porque chama chá com os avós. Chá com os avós, isso. Tem um chá? Sim. É isso mesmo. Então, porque... Deixa eu falar, se for olhar, é muito simples, é um trabalho mas muito essas singelo, coisas simples que são legais, porque assim, quando você está falando aí, a gente pode ter escolas que podem adaptar para a sua realidade fazendo alguma coisa nesse sentido. Sim. Porque o propósito é muito legal. Então você vai, passa para os alunos algumas perguntas, né? Aí eles vão, fazem essas entrevistas, trazem digitados, e aí como é que culmina isso aí? Sim. Então, o que acontece? Até 2013, era só eles acabavam de entregar o livro. Aí essa diretora da fundação, ela me deu a ideia. Eu falei assim, faz o chá. Eu falei, não, vou fazer. Até um professor também, de uma escola particular, ele falou. Aí a gente fez. Aí como que é o chá? O chá é o seguinte, ele é dividido... Aí eu aprendi com vocês, aprendi com alguns uns coordenadores de escola cidadã, a pauta, né? Uhum, a pauta aí funciona muito legal. Eu apresento o trabalho, aí a gente faz, aí eu peço para os alunos trazerem o lanche. Uhum. Eu acho que é fundamental essa coisa do lanche coletivo. Uhum. A gente participa bastante de projeto, né? Os coordenadores sempre pedem para a gente levar o lanche coletivo. Então eu acho que é importante. Aí os meninos levam o lanche, aí a gente organiza, né? Aí eu faço uma lista na sala de aula. Eu te falo, não é todos que encabeçam, porque a gente, né? Nem sei se é legal falar, porque tem famílias muito desestruturadas na periferia, né? Eu trabalho na periferia e lá em Birité você tem 3, 4 tipos de classe dentro da escola pública. Né? Então, aí a gente vai... São aqueles alunos que têm mais, assim, um contato maior com o avô e com a avó que vai. Aí a gente marca, né? A gente marca o dia do chá. Esse ano, né? Igual eu já te contei, era para ser dia 2, a gente teve, né, um luto e não teve jeito. E aí no dia 6 a gente fez. Aí como que aí a gente apresenta o trabalho. Aí eu canto, eu gosto de cantar. Que bom. Porque eu fiz, né? Em off eu te falei, né? A Marina Ferraz do Amaranto é uma amiga, eu sempre lembro, eu acho que eu não pode deixar. Fiz uma terapia com ela e aí eu coloquei essa questão do cantar. Da música. Isso. Nietzsche falava, né? Acho que era Nietzsche mesmo, falava que a vida sem música é um erro. Sim. Então a gente já começa com música, já sensibiliza, já aproxima. Eu sou dependente químico de música, muito. Agora é interessante você falar dessa questão, antes de continuar a programação lá do chá, você falar essa questão dos diferentes públicos que tem numa escola. Porque realmente a gente tem uma série chamada Segunda Chamada, que fala sobre o EJA, né, o ensino de jovens e adultos, mas mostra muito esse papel do professor, né, um professor que não vai ocupar o espaço da família, mas que tem o seu espaço de referência, de acolhimento, e também de ensino, né? E não só do ensino. E eu percebo com esse seu projeto que você ajuda até mesmo nessa aproximação do aluno com a família. Sim. Esse é um dos objetivos. Sim, é o principal. Em 2013, aí a gente terminou o chá, aí veio a mãe de um aluno chorando, emocionada. Aí, é porque eu sou muito assim, sabe? Você chega perto de mim e fala... Nossa, Chicão, é fantástico. Aí eu vou falar, é mesmo. Aí eu comecei a
a ver. Eu falei assim, nossa, tá tocando as famílias. Então, a gente tem isso, né? Tem alunos, eu tenho um aluno agora, o Vitor, que ele é de necessidades, aí a irmã dele, a Vivian, já está na faculdade e fez o livro dos avós comigo em 2011. Olha só. Então parece que vira um patrimônio, né? E antes de esquecer, eu tenho meus convidados, né? Eu tenho o senhor Rancharia, que ele leva o violão, e aí tem o senhor do EJA também, que o seu Alcides, ele declama, ele tem um livro, ele foi aluno nosso do EJA. Então é isso também, né? Você faz essa interação. Então. Faz, e eles no último agora um senhor, o Altamiro, já falou que no próximo ele quer ir cantar comigo. Então agrega, né? Isso faz a escola ficar movimentada também, né? Ou seja, o movimento da escola, porque a escola é viva, é um organismo, né? Sim. E é necessário fazer isso tudo mesmo, porque se a gente encara a escola só como conteúdo, a gente não dá conta. Não, né? E você tem aí relatos de avós sobre essa participação? O que pode ter mudado? Como é que foi para as avós, os avós? Sim. É igual, principalmente o seu Rancharia, né? O seu Geraldo, ele iria comigo no programa dele de prosa, mas ele tinha que operar da catarata e não teve jeito, né? Então, vários avós falam mesmo, né? Que modifica. E tem isso, né? E é interessante, às vezes eu vou para uma outra rede de escola, eu falo, não, olha, a minha mãe já fez o livro. Né? Então, as coisas vão fluindo, né? É que tem desde 2010, né? Desde 2010. Você teve algum tempo que foi interrompido? A pandemia? Sim, na pandemia, aí eu voltei na escola técnica ano passado. Aí um amigo meu, até que é diretor lá do IFMG, o Gustavo, falou assim, não, Chicão, não para não. Porque os meninos estudam de manhã e de tarde. E aí teve uma aceitação muito grande. E tem sim, porque eu tenho um momento, tio Flávio, que eu falo assim, olha, eu vou fazer vocês chorar agora. Aí que o que te dá saudade? Quando fala isso, eu falo, não tem jeito. Então, eles relatam, né? E recente, aí já tem um relato que a gente, que tocou aqui mais para frente na entrevista, que é o seguinte, eles têm muita saudade da neta quando ela era mais novinha, que ela era mais próxima. Né? Eu sei porque eu fui pai mais velho, e não que a Bia... Que muda, né? Muda, então e a gente tem que entender isso. E eu conversei muito isso com os avós, né? Então, esse relato, um puxou, um falou isso, aí todo mundo fala, eu tenho saudade do meu neto, da minha neta, quando eles eram criancinhas, que eles eram mais próximos, eles levavam as coisas lá para mim, aí muda, né? E isso geralmente você faz no dia do encerramento ou tem um encontro com eles também? Não, aí eu faço, aí a gente chama, a gente faz o convitezinho, eles vêm, né? Eles vêm, e aí eu falo assim, aí eu canto com a aluna, a gente faz apresentações, nessa não teve, nessa então eu tive que cantar, a gente canta naquela mesa, e eu tenho tanto, aí eles os idosos choram, só vê chorando, e aí eu brinco com eles, eu falo assim, eu queria fazer isso com vocês mesmo, fazer vocês chorarem. E aí, aí os adolescentes choram também junto. Aí eu acho que nesse momento... É porque eles não entendem, sabe, tio Flávio? Eu faço questão mesmo de deixar um pouco de mistério, porque eu quero que você venha. Né? Que você venha, que eu estou precisando da gente ter esse momento. Foi numa quarta-feira antes do feriado, foi fantástico. Legal. Toda a escola participou. Que bom. E é um momento de... Olha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Que você continue fazendo, que você possa divulgar cada vez mais para poder inspirar mais pessoas a trazerem para a sua realidade também, para a realidade das escolas. E a gente vai encerrar, então, com algumas indicações suas. Você tem um livro para nos indicar? Sim. O livro é esse, é A Ciranda das Mulheres Sábias, né? Deixa eu ver aqui, só para poder... Tá. Que é da mesma autora do livro Correndo com Lobos, né? Mulheres que Correm com os Lobos. Sim. Olha, A Ciranda das Mulheres Sábias. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Esse livro me instigou. Sim,
E eu aprendo muito com a minha mãe e com a minha sogra, né? Minha sogra já teve 3 filhos falecidos, 1 ano e meio. A minha mãe, né, também eu aprendo demais com ela. Eu acho que é isso, é a gente ter esse tempo, né, com elas e entender. E tipo assim, a gente que está envelhecendo, a gente também buscar coisas novas, mas nunca esquecer das coisas, né, da nossa experiência. Eu posso citar aqui? Pode, lógico. Então é aqui, eu acho que ele tem, que nos dediquemos às novas iniciativas e a outras velhas e confiáveis. Assim agindo, uniremos o que há de melhor na velha sábia ao que há de melhor no mais jovem. Então eu acho que as coisas elas vão chegando até você, né? Então, a gente não pode descartar nem o velho sábio, nem o mais novo, inexperiente. Nenhum deles cada um tem o seu papel, né? Sim. O encontro geracional, é isso, né? O intergeracional. E é o que você está fazendo. Sim, sim. Né? Tem um filme para nos indicar? Tem o Tempero da Vida, né? De 2003. Como é que ele é? Não lembro dele. É um filme, eu assisti na época da pandemia, né? A gente fica assistindo filme o dia inteiro, né? Aí, tio Flávio, é o seguinte, é um filme, eu acho que ele é da Turquia com a Grécia. É um senhor que era culinarista e ele era culinarista e filósofo. Aí ele ensinava o neto dele, que na vida precisamos do sal também. Até em algumas coisas doces, precisa do sal. Então, acho que casa com o que a gente está falando. Isso é até bíblico, né? O sal. Isso, Beto Guedes, no Céu da Terra. E para a gente encerrar, você tem uma frase? Ou já seria essa frase aí? Essa frase, né? Eu gosto daquela do Ferreira Goulart, né? Como 2 e 2 são 4, né? Sei que a vida vale a pena, apesar da liberdade pequena. Então, eu acho que é isso, né? Então, nossos idosos, eles trazem isso para a gente. Então, eu sou muito grato. Eu venho, né, de uma família de Alfenas e de Campos Gerais, onde que eu escutei bastante meus avós, né? São pessoas ligadas lá ao café e muita coisa legal. Então tá no seu DNA mesmo. Essa aproximação das pessoas com os avós vem muito da questão de que quem vive em cidade interior, né, tem muito disso mesmo. Sim. Da gente ir para casa dos avós, quando tinha fogão a lenha ainda, né? Tomar um café com a avó fazendo isso, fazendo aquilo, né? Ou seja na culinária, ou seja numa cultura, né? De contar algum caso pra gente. Resgatar isso é muito bom e não deixar se perder, né? No decorrer do tempo. Essa ancestralidade, ela é muito, muito importante para nos mostrar quem somos e para onde estamos indo também, né? Verdade. Chicão, você quer agradecer alguém? Aproveita esse momentinho. Agradecer a você, né, tio Flávio? Porque a gente precisa de divulgar o trabalho. A gente, né, eu tenho um monte de ideia. Não precisa ser só de escola, quem mexe com grupo de adolescentes. Né, a gente trabalhar isso em creche, né, fazer um livro para esses meninos que participam de grupo de jovens, né? Igual a minha filha participa. Ontem eu até tive essa ideia com o rapaz da gente fazer isso também, né? Os meninos vão, esses dias agora, fazem um livro e entregam para os avós, os vovôs que estão nas creches, né? Nos asilos. Né? Agradecer minha mãe, meu pai, a Cíntia, minha esposa, a Bia, né? E essa questão, né? Minha sogra também, quando eu vou na casa deles, a minha sogra fica 2 horas contando as mesmas histórias, eu escuto. O meu pai também tem histórias de molecagem em Gaspar Lopes, onde que ele nasceu, e a minha mãe também. Então, a gente não deixar de fazer isso, né? Escutar. Aí você lembrei de uma outra coisa que é interessantíssima. Criar nas pessoas o hábito da escuta, né? Sim. Que é muito difícil. Pela falta de foco que a gente está, né? Os meninos são muito digitais. O digital não é foco, o digital tem muitas mensagens, então parece que é foco, mas não é. É distorção mesmo. Olha para baixo, né, Flávio? Eles esbarram na gente. E é preciso, quando você falou que é um projeto muito simples, é preciso que esses projetos simples aconteçam para que a gente possa não se perder também com tanta tecnologia, que é necessária, a gente sabe disso, mas não se perder também com tantas coisas que não têm sensibilidade. Né? Olha, agradeço a sua participação e conto com vocês num próximo encontro que a gente tem aqui no Multiprosa.